Tarde, galerinha do quinto ano. Vamos continuar nossa aula de... Vamos prosseguir com as nossas aulas, só que agora com a aula de quinta-feira, 17 de setembro de 2020, certo? Então, primeira aula nossa de hoje, matemática, nós vamos falar sobre calendário e horas. Tá lá assim no primeiro passo. Leia o texto da página 18, O Olhar do Índio sob o Céu Brasileiro, e responda as letras A e B. Então vamos lá na página 18. Já está aberto aqui para vocês. O Olhar do Índio sobre o Céu Brasileiro. Vamos lá. De segunda a sexta, o despertador de Joaquim toca às 6 da manhã. Logo cedo, os parentes de Joaquim, que vivem no sul, ligaram para desejar um feliz aniversário ao garoto. De quebra, o convidaram a passar um mês durante o verão na casa deles. No cotidiano de Joaquim, assim como no nosso, é fácil encontrarmos várias referências de tempo e de espaço. Quais são as referências? Hora, dia, estações do ano, como o verão, pontos cardeais, como o sul, por exemplo. Elas são utilizadas porque tornam nossa vida mais fácil. Assim como nós, os índios também adotaram unidades de tempo e espaço. Aliás, elas se parecem muito com as nossas. Pode-se dizer que o Sol foi quem mais despertou a atenção dos índios. A maioria das tribos brasileiras mede o tempo a partir do movimento aparente desse astro no céu, como o relógio solar, que nós falamos na última aula, lembra, pessoal? Que é o Sol faz sombra, eles constroem um monumento grande na Terra e eles medem os minutos, digamos, o tempo, pela posição do Sol que gera aquela sombra. Então, feito de uma haste cravada verticada no chão, ela permite saber as horas pela posição da sombra projetada num terreno horizontal. Então, a sombra que dá essa haste cravada no chão, a sombra que o Sol dá, que eles conseguem fazer a contagem do tempo. O instrumento também permite identificar as estações do ano e os pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais mesmo? Norte, sul, leste e oeste. Pela posição do nascer e do pôr do Sol, que varia ao longo do ano. Você já reparou que o Sol ele sempre nasce ao leste, certo? Mas tem dia que ele nasce um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, depende da época do ano, certo? Bem, de noite, um outro astro entra em cena. Quem? A Lua. Ela é o segundo corpo celeste mais importante para os habitantes da floresta. A Lua possibilita não só medir o tempo, como também saber a melhor hora para caçar e pescar. Lembra que nós falávamos ano passado, pessoal? Nós falamos disso lá na sala, ainda em sala de aula, que nas épocas das luas cheias, que a lua era mais iluminada, era mais luminosa, que eles saíam para caçar. Quando ela não tinha luminosidade, eles ficavam em casa e cuidavam ali da agricultura, certo? Então vamos lá. Responder a atividade A e B. Nós, diferentemente de como fazem os índios, usamos o calendário e o relógio para marcar o tempo. Ok. Então vamos lá, escreva a data em que você faz aniversário. Isso daí é pessoal, Cada um faz aniversário num dia. Pessoal, eu me lembro que no início do ano eu perguntei a vocês em sala qual era a data de aniversário. Tinha gente que não sabia. E eu não quero só o dia e o mês, não. Eu quero que vocês escrevam aí também o ano. Qual é o ano que você nasceu? Muita gente não sabe. Então você precisa saber. Isso daí faz parte da sua identidade. Todo mundo precisa saber o dia, o mês e o ano que você nasceu. Por exemplo, vou falar de mim. Eu nasci no dia 24 de maio de 1993. Nossa, eu tô velho, hein? Fiz 27 anos esses dias. Então, e detalhe, eu ainda sei o horário que eu nasci, porque minha mãe me contou, claro, porque eu não vou lembrar. Eu nasci por volta de 5h30 da manhã, certo? Então, escreva aí qual foi o dia, o mês e o ano que você nasceu. Na letra B, desenhe os ponteiros nos relógios para representar o horário que o despertador de Joaquim, o menino do texto, toca pela manhã e que horas são agora. Então vamos lá. Tá falando que o despertador de Joaquim toca às 6 da manhã, certo?
Então você vai colocar aqui no primeiro relógio, como que eu vou marcar, como que eu vou desenhar o horário de 6 da manhã. Lembrando, eu sempre faço um ponteiro menor para indicar a hora e um ponteiro maior para indicar os minutos, certo? Então, no segundo relógio, você já vai marcar que horas que são aí para você. Por exemplo, aqui para mim, agora são meio-dia e 25. Então, nós temos aqui, ó, como que eu marcaria? Aqui não vai dar para desenhar, mas vamos pensar. O ponteiro menor, eu apontaria para o 12, menor, porque tem que botar o horário de meio-dia, né, que são 12 horas. E o maior, qual é o número aqui que vai representar o 25? Os minutos eu conto sempre com a tabuada de 5, lembra? De 5 em 5. Começando do 1, ó. 5, 10, 15, 20, 25. Então, o ponteiro maior eu direciono para o 12 e o ponteiro maior eu direciono para o 5. Mas isso é na hora que tá para mim aqui agora, tá? E a hora que tá para você aí, a hora que você vai fazer essa atividade, você vai marcar de acordo com o horário que tá aí para você. Ah, professor, mas não tá marcando 25, tá marcando, por exemplo, 27. E se é de 5 em 5, o que que eu faço? Porque se no 5 é 25, o 6 já vai ser 30. Mas aqui está marcando 27 os minutos. É só você contar. De 25 a 27 tem quantos minutos? 25, 26, 27. Aqui, tá vendo? Eu não tenho não tenho várias setinhas. Eu pulo 1 e pulo 2. Eu coloco o ponteiro maior aqui quase que no meio, entre o 5 e entre o 6. Entendeu? Finalizamos a letra A e letra B. Vamos ver o que está pedindo no próximo. Lá. Faça a atividade, o segundo passo agora. Faça a atividade 1 da página 19. Letras A e B. Página 19. Letra A e B do número 1. Então vamos lá. Reúna com 3 colegas para essa atividade. Vocês vão precisar de um calendário. Para essa atividade, vocês vão precisar de um calendário. Não tem como você reunir com 3 colegas, porque cada um está fazendo atividade na sua casa. Então você vai fazer sozinho aí. Você, né, e com a ajuda aí de algum, né, de alguém da sua casa. Então, peça o calendário a alguém, né? A sua mãe, ou a sua pai, sua avó, e vai completar. Observando o calendário, completem a tabela a seguir com o nome de cada mês e a quantidade total de dias que eles têm. Então vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, qual é o primeiro mês do ano? Você vai escrever e quantos dias ele tem. O segundo mês, por exemplo, janeiro. Vou escrever aqui janeiro. Quantos dias tem o mês de janeiro? Vou olhar lá e vou escrever. Até completar todos os meses, ok? Em seguida, nós temos aí, ó, finalizou essa tabela? Escreva com os números a data em que você... Escreva com números a data em que vocês fazem aniversário. Aqui está no plural porque a atividade pediu para você fazer com 3 colegas. Mas como você está fazendo sozinho, repete aqui a data que você faz aniversário. Tá? Só em números. Por exemplo, no meu caso, 24/05, que é referente ao mês maio, traço 1993, que foi o ano que eu nasci. E aí vem a pergunta, quantos dias há em uma semana? Uma semana nós temos quantos dias? Isso daí é facinho. É só eu contar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quantos dias tem? E escreva o nome dos dias da semana, que eu acabei de falar para vocês. Finalizou isso daí, vamos para a letra B. O ano ele pode ser dividido em bimestre, trimestre e semestre. Converse com o professor e com os colegas para descobrir quantos meses há em cada um desses períodos do ano. Em seguida, completem o quadro com os nomes dos meses. Deixa eu fechar a porta. Vamos continuar. Fechei a porta para não fazer barulho, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tapar minhas bagunças. Vamos continuar aqui. Pessoal, presta atenção. Olha o nome. Bi, tri e C. O bi lembra 2, certo? Tri lembra 3 e bi lembra 6. O que significa isso, professor?
Quando eu falo que o ano é dividido em bimestres, bimestre é de 2 em 2 meses. Por exemplo, qual é o primeiro bimestre do ano? Janeiro e fevereiro. E aí, depois em seguida vem trimestre. Trimestre é 3. Ou seja, o tempo que é dividido de 3 em 3 meses. E semestre, pessoal, de 6 em 6 meses. Qual é o primeiro bimestre do ano? Já falei, janeiro e fevereiro. Qual é o primeiro trimestre do ano? De 3 em 3, janeiro, fevereiro e março. E qual é o primeiro semestre? Se semestre equivale a 6 meses, poxa, quais são os primeiros 6 meses do ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Os primeiros 6 meses. Quais meses fazem parte do segundo semestre? A partir de julho, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6 meses. E aí vocês vão preencher esse quadro. No primeiro semestre, ele tem um trimestre, ele tem o primeiro trimestre e o segundo trimestre. Professor, não estou entendendo nada, tá tudo confuso para mim. O primeiro semestre do ano é qual? De janeiro a junho, certo? Então, de janeiro a junho, quem faz parte do primeiro trimestre? Já falei lá no início. Janeiro, fevereiro e março. E o segundo trimestre? Abril, maio e junho. Que não é 3? Você vai fazer a mesma coisa. Do segundo semestre já é de julho a dezembro. Quem faz parte do terceiro trimestre? Né? Aí você conta de julho em diante, de 3 em 3 meses. Não vou falar porque isso não vou dar a resposta inteira para vocês. Eu já falei praticamente aqui do primeiro semestre. Tenta fazer isso aí, pega um calendário bonitinho. Qualquer dúvida vocês perguntam lá no WhatsApp. Aí vem a pergunta. Em um ano, quantos semestres há? Escreva. O ano é dividido em quantos trimestres? De 3 em 3. Em um ano tem quantos trimestres? Quantos meses há em um bimestre? E quantos bimestres há em um ano? De 2 em 2. Opa, vai dar bastante, hein? Então, de 2 em 2 vai dar quanto? Quantos bimestres há em um ano? É só eu pensar. Se um ano tem 12 meses e um bimestre é de 2 em 2, eu vou contando. 2, um bimestre, 2 bimestres, 3 bimestres, até completar os 12 meses. Facinho isso aí, tá bom? Deixa eu ver o que tem aqui no próximo. Na página 20, faça as atividades do número 2 ao número 4. Página 20, olha lá. Camila faz aniversário no dia 10 de agosto. O pai dela faz aniversário uma semana depois. Qual é o aniversário do pai de Camila? Opa, é só você contar. Do dia 10, uma semana depois é que dia? O dia 7 de dezembro de 2019 é um sábado. Sem olhar no calendário, responda. Quais dias são os próximos domingos desse mês? Dia 7 de dezembro cai num sábado. Você vai ter que contar no dedinho aí. Se dia 7 cai num sábado, o próximo domingo, dia 8, não é isso? Aí conta, dia 8, uma semana depois. Que dia que é? Uma semana depois, qual data que vai cair no domingo? Depois, uma semana depois, qual é o próximo domingo? Depois, uma semana depois, até completar todos os domingos de dezembro de 2019. Você vai ter aqui as datas certinhas. Só você contar de uma semana que é 7, né? De 7 em 7. O dia 7 de junho de 2019 é uma sexta-feira. Sem olhar no calendário, responda. Quais dias são os próximos domingos desse mês? Você vai fazer a mesma coisa. A diferença é que se dia 7 é uma sexta-feira, sexta, sábado, domingo. Então, o primeiro domingo de junho será o quê? O próximo domingo de junho será o quê? 7, 8, 9. 9 de junho. Então, o próximo domingo de junho será 9, uma semana depois do dia 9. Depois, uma semana depois. Depois, uma semana depois. É assim que você vai fazer o cálculo aí. Escreva quantos meses há em 3 anos. E aí, em 3 anos, quantos meses tem? Em meio ano, metade de um ano, quantos meses tem? Quantos meses tem em um semestre? Opa! Quantos meses tem em um ano e meio? Ou seja, um ano e mais a metade de um ano. E quantos meses tem
Ó, quantos meses tem em um trimestre? Finalizou 5, vamos para 6. Patrícia tem uma consulta no pediatra e chegou ao consultório do médico 15 minutos adiantada. Observe o relógio a que horas Patrícia chegou para essa consulta. Então ela chegou 15 minutos adiantada, certo? Qual é o horário da consulta? Vamos ver o horário que está aqui? Vamos lá, ó, vamos analisar. O ponteiro menor indica a hora, certo? Então, se ele está aqui antes, entre o 3 e o 4, está marcando que horas? 3 horas, certo? Porque ele não passou das 4 ainda. Então, está marcando 3 horas. E o ponteiro maior, que indica os minutos, está apontando no 5. O 5 equivale a quantos minutos? Vamos contar de 5 em 5. Ó. 5, 10, 15, 20, 25. Então, o horário que o relógio está marcando é o quê? 3 horas e 25 minutos. Só que o enunciado diz que ela chegou 15 minutos adiantada. Se ela chegou 15 minutos mais cedo, que horas que a consulta dela vai começar? É só eu marcar 3 horas e 25, 15 minutos mais. 15 minutos mais vai dar que horas? Escreva aqui na letra A. Então, começou a reunião, começou a consulta no horário marcado, 15 minutos depois de 3 horas e 25. A consulta durou 30 minutos. Então, vamos pensar. A consulta durou 30 minutos. Então, e Patrícia levou 45 minutos para chegar em casa. Patrícia chegou em casa faltando quantos minutos para as 17 horas? Às 17 horas, pessoal, é 5 horas da tarde. Então, Patrícia chegou, estava faltando quantos minutos para dar 5 horas? O ponteiro já tem que estar quase aqui embaixo. Então vamos pensar. Eu não vou fazer o cálculo com vocês aqui não, mas você precisa pensar. Patrícia chegou no consultório 3 horas e 25 minutos. Depois de 15 minutos, ela começou a consulta. Vai anotando isso daí para você saber. Então, depois que começou a consulta, passaram-se 30 minutos. Depois de 30 minutos, Patrícia levou 45 minutos para chegar em casa. Então passaram-se mais 45 minutos. Depois que passaram-se 45 minutos, estava quase dando 5 horas da tarde. Ou seja, o ponteiro menor estava quase chegando aqui, ó, às 5 horas da tarde. A B está querendo saber, quando Patrícia chegou em casa, quantos minutos faltam para chegar para dar 5 horas? Então, é o cálculo que você vai ter que fazer aí para você descobrir. Para você saber isso, você tem que saber que horas que ela chegou em casa. E aí, depois que você descobrir o horário que ela chegou em casa, você vai dizer, olha, estava faltando 10 minutos para dar 5 horas. Ah, não, estava faltando 7 minutos, estava faltando 5 minutos. Não sei. Você que vai ter que fazer o cálculo. Questão número 7, vocês vão marcar ali, ó. O pediatra receitou 2 remédios para Patrícia. Um para dor de garganta e outro para febre. Ela deve tomar o remédio para dor de garganta de 6 em 6 horas e o remédio para febre de 12 em 12 horas. Patrícia tomou os 2 remédios junto às 20 horas. Então, presta atenção. Um remédio ela tem que tomar de 6 em 6 horas. O outro remédio ela tem que tomar de 12 em 12 horas. Ela começou a tomar os 2 remédios juntos às 20 horas. Ok? Então, vamos lá. Letra A. Em quais horários Patrícia precisa tomar o remédio para dor de garganta no dia seguinte? Então, qual é o de dor de garganta? É o de 6 em 6 horas. Se ela começou às 8 horas, conta aí. 8 mais 6, depois mais 6, depois mais 6. E coloca os horários que ela tem que tomar esse remédio no outro dia. Letra B. Em quais horários ela vai tomar o remédio para febre no dia seguinte? A mesma coisa, só que o de febre é de 12 em 12 horas. Se ela começou tomando às 20 horas, que é 8 horas da noite, é só eu contar 8 horas da noite mais 12, depois mais 12, e colocar quais são os horários aqui na letra B. Na letra C, depois de quantas horas Patrícia vai tomar esses remédios juntos novamente? Então, se às 8 horas ela tomou os 2 remédios juntos, qual é o horário, depois de quantas horas que ela vai poder tomar os 2 juntos no mesmo horário? Ou seja, o próximo horário em que os 2 remédios vão bater no mesmo horário. É só você fazer o cálculo aí. Depois que você fizer a letra A e a letra B, você vai conseguir fazer a letra C. E aí, questão número 8. Denise chegou às 16 horas e 40 minutos para o encontro com uma amiga. 16 horas e 40 minutos equivale a 4 horas e 40 minutos da tarde. Ela estava
10 minutos atrasada. Desenhe os ponteiros do relógio ao lado para representar o horário em que Denise e a amiga combinaram de se encontrar. Então, presta atenção. Ela chegou às 4 horas e 40 minutos, mas chegou 10 minutos atrasada. Qual é o horário que ela combinou com Denise? Escreva aqui, desenhe aqui os ponteiros representando esse horário. Na página 20, faça as atividades 2 ao número 4. E eu acabei explicando até mais, pessoal. Era para fazer só até a número 4. Mas tá bom. Vocês ficam à vontade aí para responder. Tá? Eu até meio que ajudei. É bom vocês fazerem, que essas atividades aí são importantes para a gente calcular o tempo. Tá bom? Mas quem não fez não tem problema não. Até o 4 é o exigir. É o que eu vou exigir para vocês. Terminamos aqui. Isso aí. Finalizamos então. Até a próxima aula.